Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho da preventiva aqui nesse raio-x do Revalida. Mais uma vez que a gente vai revisar um pouco o tema para conseguir gabaritar aí a prova que tá chegando. Então vamos lá. Alguns temas que a gente vai rever, pensando mais na parte de saúde coletiva, que a gente sabe que o INEP gosta muito de cobrar, então a gente vê bastante questão, nem sempre de uma forma tão conceitual, tão decoreba, digamos assim, mas eles gostam de trazer o conceito geral do SUS, o conceito geral de atenção primária, e é por isso que a gente vai revisar bastante aqui legislação do SUS, princípios, atenção primária à saúde, rastreamentos, a gente vai falar sobre de tudo um pouco aí. E aí, passando um pouco para a parte de epidemiologia, que não cai tanto assim, acaba caindo menos questões, mas é consistente ali, todo ano a gente vê caindo na prova do INEP. A gente vai falar sobre estudos epidemiológicos, testes diagnósticos, indicadores de saúde, os clássicos da preventiva que a gente não poderia deixar de revisar aqui para a prova de vocês. Então, começando aqui com a legislação do SUS, aquela que assusta todo mundo quando a gente vê o número de um decreto, o número de uma lei, e uma coisa que vocês têm que estar muito acostumados na hora do Revalida é ver esses números. Então, não se assustem, se atenham aos conceitos que o enunciado traz, e vamos ver como que a gente consegue resolver a maioria das questões com alguns conceitos básicos aí da legislação e do funcionamento do SUS. Vamos para a questão. Ela veio aqui em 2024.2, recente, fresquinha. Em certo município brasileiro, a gestão da saúde é feita de forma centralizada. Todas as decisões e ações são tomadas por um pequeno grupo de gestores, sem a participação efetiva da população. E aqui, se você conhece um pouquinho de SUS, você já conseguiu entender o que eles querem cobrar. Mas seguindo, eles trazem aqui que as pessoas, a população, sente que suas necessidades e demandas não estão sendo consideradas e um grupo de moradores, então, decide reivindicar maior participação no processo de gestão da saúde. E aí ele traz aqui que a primeira medida que esses moradores tomam é buscar informações sobre o controle social no SUS. E esse grupo descobriu que, com base na Lei 8142 e no Decreto 7.508, eles têm o direito de... E eu tenho certeza que analisando aqui vocês sabiam mais ou menos o que tinha, o que eles queriam cobrar com essa questão, mas eles trouxeram alternativas muito parecidas, que se vocês não revisaram recentemente ou não sabem muito bem esses conceitos, podem ter se confundido, então vamos revisar para a gente não errar mais. Quando a gente pensa lá na criação do SUS, a gente não pode começar sem falar sobre a Constituição Federal de 88, que foi a criação aí do nosso Sistema Único de Saúde e traz a máxima, aquela frase que a gente repete sempre, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então é exatamente isso que a gente tem aqui na Constituição Federal e ela traz diversas outras coisas, mas entre elas que cabe ao poder público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Então, também vale a pena a gente revisar um pouquinho rápido aqui que lá na própria Constituição, a gente tem que a iniciativa privada pode sim participar da saúde, mas isso não exime o poder público da regulamentação, fiscalização, controle das ações e serviços. Então, é isso que eu acho bem legal trazer para vocês, para que a gente tenha isso em mente na hora de analisar cada uma das questões. Dificilmente a Constituição cai dessa forma aí com os números que assustam, mas o que a gente precisa revisar mesmo, que vai assustar, são as leis orgânicas do SUS, 8080 e 8142, ambas de 1990. Começando pela Lei 8080, ela vai estabelecer condições para aplicar os princípios e diretrizes do SUS. Então a gente tem ali a idealização do nosso sistema único. Na Constituição, a gente começa a organização na Lei 8080. Então ela vai falar justamente sobre essa organização, o funcionamento, os objetivos, os campos de atuação do SUS e seus serviços. Então ela vai delimitar ali muito bem como que o nosso sistema vai funcionar. É lógico que a gente teve outras milhares de normas aí depois da Lei 8080, mas ela inicia esse arcabouço legal, essa base mais palpável do que seria o SUS, do que é o SUS pra gente. Outra coisa que ela deixa aqui muito claro é que ela estabelece as competências e as atribuições de cada esfera de poder. E eu gosto sempre de começar aqui nivelando para a gente falar o que é a esfera de poder, que a gente menciona tanto aqui como se fosse um conhecimento básico, e a gente vai se acostumando com esse termo, mas tem gente que não entende, então o que a gente precisa saber aqui? Quando a gente pensa em esfera de poder, a gente fala sobre União, Estados e municípios, nada mais que isso. Então, cada esfera de poder vai ter ali suas competências, suas atribuições, porque lembrando que o SUS é tripartite e é aí que a gente precisa delimitar quem faz o quê nesse jogo, nesse sistema que a gente tem.
E aí, quando a gente vem para a nossa Lei 8142, que veio no mesmo ano da Lei 8080, basicamente para complementar aí algumas coisas que foram vetadas na primeira lei de 1990. A gente fala bastante sobre a participação da comunidade no SUS, a gente vai revisar hoje também, mas eu quero dar um pouquinho de atenção para a transferência intergovernamental de recursos, que são conceitos que caem e às vezes confundem vocês por bobagem. Então já caiu aqui no Revalida e é importante a gente revisar. O que eu quero dizer quando eu digo que há uma transferência intergovernamental de recursos? Então lembra que a gente já entendeu o que são as esferas de poder, a União, estados e municípios? Basicamente eu tenho um fundo, uma conta que tem ali em cada uma das nossas esferas de poder. Então o governo federal tem o seu fundo nacional, o estado tem seu fundo e o município tem seu fundo também. O que a gente quer estabelecer aqui nessa transferência é uma transferência automática de recursos, desde que o meu município, por exemplo, cumpra com alguns requisitos. Então, eu digo para ele, você precisa ter o conselho de saúde, que a gente tem aqui na participação da comunidade, você precisa ter um fundo, enfim, diversas atribuições que dificilmente já caiu, mas dificilmente cai na prova. Acho que o mais importante aqui é vocês entenderem o que isso significa. Significa que eu vou transferir, enquanto governo federal, uma parte da minha verba, uma parte dos meus recursos para o governo estadual, e o governo estadual vai transferir uma parte para municípios, eu, federal, vou transferir para municípios, enfim, é quase como se fosse ali um Pix automático que a gente pensa de transferência entre essas esferas de poder. E isso é muito, muito importante a gente entender, porque muitas vezes cai na prova aqui de uma forma não tão conceitual, não tão decoreba, então o conceito ele é interessante para a gente conseguir entender cada vez mais como o SUS é tripartite e como isso funciona. Pensando aqui na participação da comunidade, eu já puxo o gancho do que eu estava comentando, que a gente vai ter conferências e conselhos, então são dois espaços aí de decisão que a gente vai ter em cada esfera de poder. Então, os estados, os municípios, a União Federal, todos têm os seus conselhos e as suas conferências. O que a gente precisa saber que cai bastante em prova? A gente vai ter uma composição paritária. Então, especialmente nos conselhos, a gente tem diversas resoluções, isso é muito bem seguido. A gente vai ter 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde, 12,5% de prestadores de serviço, e aqui entra tanto de serviço público quanto de privado conveniado, e 12,5% de representantes do governo. Por que a gente sempre diz que é paritária? Isso cai muito em prova. Porque 50% é representação de usuários e os outros 50% resto, digamos assim. Então, o que a gente quer garantir com isso? Que os usuários tenham um espaço organizado, um espaço ali regulamentado para conseguir participar ativamente da gestão do SUS. Então, é isso que a gente pensa quando a gente fala em participação da comunidade, é isso que a gente quer dizer com o controle social, que é exatamente isso que trouxe lá a nossa questão do Revalida. Ela quer trazer essa participação, esse controle da sociedade, dos moradores, dentro ali da gestão do SUS, até porque eles são os mais afetados. Quando a gente pensa nas duas diferentes instâncias, a gente fala sobre as conferências e os conselhos. Então, um de cada vez, as conferências, eu gosto de dizer que elas são o primeiro passo ali, porque elas vão idealizar, elas vão estabelecer diretrizes, elas vão avaliar como está a saúde, seja do meu município, do meu estado ou do meu país, do Brasil no caso, e ela vai decidir, propor diretrizes, o que eu acho que é importante, o que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente elabora um plano de saúde ali para o meu município. Então, é quase como se fossem os princípios do SUS aí de uma forma um pouco diferente. Então, ela vai estabelecer quais são as minhas prioridades, o que eu preciso pensar exatamente na hora de propor estratégias de execução, que vai ser feito pelos nossos conselhos. Então, como a conferência ela é muito grande, eu gosto de pensar que é quase como um congresso, assim. Então, ela é um fórum ali que vai reunir todas esses participantes que a gente citou, e ela vai acontecer mais espaçadamente. Então, é comum que ela aconteça a cada 4 anos, ela deve acontecer no mínimo a cada 4 anos, mas ela pode ser convocada aí pelo Poder Executivo, pelos conselhos. Então, tudo isso, o Revalida adora cobrar, ele gosta bastante aqui da participação da comunidade, da Lei 8142 de forma geral. Então, vamos sempre lembrar isso, ter isso em mente para conseguir responder as questões da melhor forma. Quando a gente pensa nos conselhos de saúde, lembrando que da mesma forma que as conferências, eu tenho municipal, estadual e federal, o conselho, ele é um pouco diferente, ele é mensal, ele é permanente, então ele sempre está ali, sempre existe o conselho. Não é como a conferência que ela é construída e depois ela se dissipa e depois tem uma nova conferência. O conselho, ele tem um grupo de pessoas, os conselheiros, que podem trocar, lógico, eles são eleitos,
mas ele é permanente. A estrutura do conselho em si, ela é permanente, ela se reúne no mínimo também mensalmente. Outra coisa que é muito legal a gente entender aqui é que eles são deliberativos, então as decisões que são tomadas no conselho, elas têm poder legal. Isso vira e mexe também cai em prova. Então, por mais que ali o meu prefeito, o meu governador, o meu presidente, a pessoa que está ali no poder executivo, ela precisa homologar as decisões do conselho, o conselho tem muita voz. Então, é bem legal também a gente conseguir entender isso de uma forma mais palpável. O que a gente precisa saber dos conselhos é que eles, como estão ali mais permanentemente, eles estão muito perto da execução da saúde, eles justamente controlam. Então eles veem, tem menos médico nessa UBS, eles conversam com o resto da população, os representantes do conselho, os conselheiros, eles vão sempre estar em contato muito próximo com as pessoas da população, seja da UBS X, da UBS Y, enfim, para conseguir levar essas reivindicações e controlar a execução. Então, estamos fazendo o que deve ser feito dentro do que foi idealizado na saúde do nosso município, do nosso estado, enfim, e a partir disso a gente consegue propor e formular estratégias para melhorar sempre a assistência que chega no nosso usuário no fim das contas. Então é isso que a gente tem que revisar aqui na Lei 8142, e falando agora sobre um último tema que foi citado nessa questão, embora ele caia menos de uma forma direta, assim. Então também a gente precisa ter uma noção geral, mas também como a prova do Revalida gosta de cobrar a legislação do SUS, nada impede que caia também esse ano, então vamos revisar porque é bem tranquilo de entender. Quando a gente pensa na região de saúde que foi estabelecida aqui, principalmente no nosso decreto 7.508, a gente tem que lembrar lá do nosso princípio de regionalização, que é basicamente definir um conjunto de municípios ali que vai simular um sistema de saúde, digamos assim. Então, eu preciso ter determinados serviços dentro da minha região de saúde para fornecer um cuidado integral para o meu paciente. Por que isso é importante? Porque não precisa, no município de 10 mil habitantes, ter todos os serviços disponíveis. Então, não precisam de um serviço hospitalar, por exemplo, no município que tem 2 mil habitantes. Para isso, eu faço um conjuntinho ali, um grupinho de municípios que eu chamo de região de saúde, para conseguir fazer com que o meu paciente tenha uma maternidade de referência, por exemplo, mesmo que não seja no próprio município. E é para isso que a gente cria a região de saúde que precisa ter, no mínimo, e isso costuma cair em prova, então prestem bastante atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, o básico. A gente não pode deixar de ter ali no nosso município uma atenção primária, mas eu preciso ter uma referência que seja de uma maternidade, eu preciso ter alguém olhando ali para a vigilância em saúde do meu território, então é exatamente isso que o decreto 7.508 estabelece para a gente, e é isso que eu preciso ter para formar uma região de saúde. Quando eu penso também no decreto, ele traz a nossa rede de atenção, então que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver revisando os princípios lá na hierarquização, quando eu tenho a formação, o estabelecimento, no caso, né, de serviços em diferentes níveis de atenção para conseguir hierarquizar e melhorar a distribuição de recursos que eu tenho dentro da saúde, e a partir disso eu construo redes, eu conecto esses serviços para que exista atenção primária, UBS, para que exista a maternidade, enfim, que a gente consiga ordenar o fluxo do meu usuário dentro dessa rede. E quando eu penso nessa rede, eu preciso ter um caminho de entrada. Então, o meu usuário, ele não pode entrar dentro da UTI, por exemplo, ele não vai ter acesso aberto à UTI, mas ele vai ter a atenção primária, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial, há serviços especiais de acesso aberto, que aqui em São Paulo, por exemplo, eu falo bastante sobre as AMAs, que tem ali, é um serviço especial de acesso aberto, né, especial do município de São Paulo. A gente pode ter também, por exemplo, um hospital de campanha, alguma coisa que seja excepcional. Então, isso também está previsto lá no nosso decreto 7.508, e é isso que a gente quer dizer quando a gente fala nas portas de entrada. Então, o nosso paciente, o nosso usuário, ele vai entrar na rede do SUS a partir de algum desses serviços. E agora, voltando para a nossa questão aqui, a gente quer saber o que os moradores têm direito a. Letra A. Votar na Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos e na Conferência Estadual de Saúde a cada 6 anos. A gente já viu que não é assim, então eu posso até ter algum município que tem ali uma conferência a cada 3 anos, o município de São Paulo também, por exemplo, acaba tendo ali a cada 2, enfim, mas uma conferência a cada 6 anos jamais, eu preciso ter no mínimo a cada 4 anos, alternativa incorreta. Letra B.
participar, de conselhos de saúde em proporção não paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. E aqui veio basicamente de bandeja, né? Porque se vocês já estudaram, essa era para pegar aquela pessoa que só lembra do nome paritária e não lembra de absolutamente mais nada. Mas aqui, quando a gente pensa na participação, tanto nos conselhos quanto nas conferências, a gente tem que ter o momento ali de ter o controle social, de ter a participação da comunidade. Então, no conselho, a gente vai ter uma composição, sim, paritária, pelo menos 50% de usuários. Então, incorreta. Letra C. Eleger representantes para o Conselho Estadual de Saúde, que deve ser composto por, no mínimo, 50% de usuários. Perfeito. Lembrando que isso também vale para o municipal, vale para o federal. Essa é a nossa alternativa correta. E na letra D, atuar na gerência de unidades básicas municipais de saúde após realização de curso fornecido pelo Ministério da Saúde, de forma alguma. Então, é lógico que a gente quer a participação comunitária, que a gente quer o usuário aí cada vez mais ativo dentro do processo de gestão do SUS, porém, a gente não vai colocar na mão de uma pessoa que não tem uma formação técnica uma unidade básica de saúde que é tão complexa. Então, não, ele não pode atuar na gerência de unidade básica de saúde sendo apenas um usuário. Ele precisa de uma formação, precisa ser um profissional da saúde com, no mínimo, um curso superior. Então, incorreta. E agora a gente vai para os princípios do SUS, que a gente já comentou bastante, que o INEP também vira e mexe gosta de cobrar, seja de uma forma um pouco mais específica ou consolidada ali no meio da situação prática, enfim. Então vamos lá. Ao assumir a coordenação de uma equipe de saúde da família, e uma coisa aqui que eu vou dar uma pausa para lembrar vocês que eu acho bem bacana, quando a gente tem essas questões do Revalida que caem, seja na UBS, seja como gestor de saúde, eles sempre gostam de, na maioria das vezes, né, sempre também é forte, mas eles gostam de colocar aqui uma situação prática, e eu acho isso legal para que vocês se vejam nessa situação. Então, enfim, é por isso que a gente acaba gostando um pouco aí dessa prova. Ao assumir a coordenação de uma equipe de saúde da família, um médico de família e comunidade percebe que sua equipe não utiliza critérios para estabelecimento de fluxo de agendamento de visitas domiciliares. Vou fazer outra pausa para fazer vocês prestarem atenção nessa frase. Sua equipe não utiliza critérios para estabelecimento de fluxo de agendamento de visitas domiciliares. Por quê? Porque aqui a gente teve muita dúvida nessa questão de pessoas pensando em outros princípios que seriam possíveis, mas que não são enfatizados pelo enunciado, e é por isso que eu adoro essa questão, porque a gente consegue entender não só o que são os princípios, o que cada um traz, mas o que a banca está nos direcionando, porque é lógico, os princípios do SUS, eles são muito correlacionados, então a gente tem, é difícil ter uma ação em que exista só um princípio do SUS especificamente, então provavelmente a gente vai ter mais de um ali, mas um ou outro é mais presente, e no enunciado fica muito claro quando a banca quer nos induzir a marcar alguma coisa. Então, enfim, o nosso médico ele vai decidir sensibilizar sua equipe acerca da necessidade de organizar critérios para a definição das visitas domiciliares. Mais uma vez, qual é o princípio do SUS que melhor se enquadra na estratégia adotada para a melhoria do trabalho da equipe? E vamos revisar cada um deles para vocês não ficarem com dúvida alguma. Então, a gente tem dois grandes grupos que a gente gosta de dividir, os ético-doutrinários e os operativos. Lembrando que os operativos, em algumas fontes aí, pode ser chamado de diretrizes, mas muitas vezes a gente vê a banca trazendo só princípio e esperando que a gente assuma ali que é uma diretriz, enfim, até porque a gente pode chamar de princípio operativo e diretriz, não está errado de forma alguma. Mas o que é importante? Se ater ao que está sendo descrito no enunciado. Então, novamente, qual princípio ou diretriz, independentemente, se encaixa melhor com o que está ali descrito. Então, vamos primeiro nos ético-doutrinários, que são os nossos princípios que trazem uma idealização, é uma base ética, é uma base que traz a doutrina do SUS. Universalidade, equidade e integralidade, então são as nossas vogais. Quando a gente pensa em universalidade, a gente fala sobre o acesso para todos. Então, o SUS é direito de todos, dever do Estado, e aqui a gente não vai ter nenhum tipo de discriminação, não vai ter nenhum tipo de exceção. Então, quando a gente fala que o SUS é universal, a gente quer dizer que nenhuma pessoa pode deixar de ter acesso à saúde, seja por, enfim, nacionalidade, vínculo trabalhista, independentemente, temos direito de acesso à saúde, e é isso que traz o princípio de universalidade. Equidade, a gente vai falar lá na Constituição Federal de 88, a gente retoma isso na Lei 8080, que da igualdade, a gente fala muito sobre a igualdade.
Mas por que que foi consolidada a equidade como princípio do SUS? Isso também costuma confundir em prova. Quando a gente pensa na equidade, a gente fala no contexto do SUS, principalmente na equidade vertical, que é essa questão de tratar desigualmente os desiguais. Então, reconhecer que a minha população é diversa, reconhecer que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, eu não vou tratar apenas igualmente os iguais. Lógico, isso também é importante. Mas a equidade, ela traz principalmente esse conceito de tratar desigualmente os desiguais. Então, seja ali num pronto-socorro, onde eu preciso priorizar a pessoa que está com um caso mais grave, ou quando eu faço políticas públicas direcionadas para populações mais vulneráveis, então eu disponibilizo, por exemplo, fralda só para um grupo específico e não para toda a população, eu estou aí exercendo o nosso princípio da equidade. Quando eu penso em integralidade, meu último princípio ético-doutrinário, eu vou falar sobre o cuidado do meu paciente como um todo. E aqui a gente sempre pensa lá na atenção primária, que a gente vai revisar daqui a pouco também. Vai falar sobre promoção, prevenção, cura e reabilitação, enfim. Todo o caminho do meu paciente aí tem que ser garantido. Então, eu não vou fornecer uma saúde no SUS para esse paciente apenas na promoção, então apenas vacina, como a gente já teve um tempo atrás. Aqui, o caminho inteiro, tudo que meu paciente precisar, eu estarei fornecendo dentro do SUS. E a gente fala muito aqui sobre os níveis de atenção que a gente vai revisar daqui a pouco na hierarquização. Então, a saúde, ela tem que ser promovida em todos os níveis de atenção, em todas as necessidades do meu paciente. Agora, falando dos princípios operativos, eu vou ter a descentralização, que a gente já comentou, que são as esferas de poder. Eu vou dividir o poder entre as minhas esferas. Então, o SUS ele é tripartite. Isso significa que no meu município, onde a saúde acontece ali, eu não tenho apenas o município atuando, mas eu também tenho o estado, eu também tenho a federação. Da mesma forma, a União não decide tudo sozinha. Então, é lógico, existem coisas que são decididas pela União e que os estados e municípios têm que seguir, as diretrizes, princípios, enfim, políticas, mas cada um tem uma certa autonomia, uma certa responsabilidade, e é isso que a gente tem no princípio de descentralização. Quando a gente pensa em regionalização, a gente vai falar sobre a nossa organização em regiões de saúde, que a gente viu lá no decreto 7.508. Então, é exatamente isso que vem aqui nesse princípio da regionalização. Eu vou criar um grupo de municípios ali para conseguir fornecer a atenção integral para o meu paciente. Então, nesse grupo eu tenho uma maternidade, eu tenho uma atenção primária, eu tenho vigilância, eu tenho tudo que o meu paciente possa precisar. Hierarquização, a gente já comentou também, que é a organização em níveis de complexidade, ou como a gente gosta de falar mais pensando aqui no contexto da atenção primária, da medicina de família, a gente vai organizar em níveis de densidade tecnológica. Porque é lógico que na atenção primária, que estaria ali naquele modelo de pirâmide na base, ela não necessariamente é menos complexa, simplesmente porque tem uma menor densidade tecnológica. Então, é legal ter isso em mente também. Aqui na prova do Revalida, eles gostam de cobrar atenção primária, eles valorizam muito esse nível de atenção. Então, é importante a gente entender que a hierarquização, por mais que ela tenha esse nome, que ela já tenha sido muito hierárquica, hoje em dia a gente vê como uma organização de fluxo de serviços que é em rede. Então, as nossas redes de atenção à saúde. A gente vai ter a atenção primária no centro, coordenando o cuidado, sendo a principal porta de entrada do meu paciente no sistema de saúde, e os outros serviços, as outras ações de saúde, elas estão horizontais. A gente não tem necessariamente uma atenção vertical. Partindo agora para a participação popular, foi o que a gente também revisou lá na Lei 8142, a gente vai falar sobre os conselhos e conferências de saúde, então é como o meu paciente, o meu usuário, pode participar da gestão do SUS, pode modificar ali o que tem no território dele. É lógico, existem outros tipos de reivindicação que a gente vê acontecendo, enfim, mas isso é uma forma estruturada que a gente tem previsto em lei, que a gente tem previsto no SUS, e acontece, tem que acontecer, e a gente acaba fortalecendo aí a democratização da saúde. E agora uma novidade para vocês, a gente teve agora em 2025 um novo princípio legal do SUS, que é a atenção humanizada. Uma coisa que eu acho legal de comentar é que a gente ainda não tem fonte suficiente, a gente ainda não tem referência suficiente para dizer onde a atenção humanizada vai se enquadrar. Então, a gente gosta de dividir em caixinhas para ficar mais didático, mas a atenção humanizada, ela está ali no meio, ela é transversal.
A princípio, a gente imagina que ela entre como um princípio ético-doutrinário, e aí vai continuar com as nossas vogais e deixar os operativos e as diretrizes, né, só com as consoantes, mas não tem como afirmar isso e é pouco provável que a prova cobre dessa forma. Então, o mais importante é entender aqui que é um novo princípio e que a atenção humanizada vai versar ali sobre tudo que a gente já via na Política Nacional de Humanização, então tratar o nosso paciente com empatia, promover um cuidado humanizado, tudo isso também que a gente revisa bastante aqui. E agora, voltando para nossa questão, a gente vai ter uma pessoa, um médico, né, que assumiu uma nova equipe de saúde da família e a equipe dele não utiliza critérios para estabelecer o fluxo de agendamento de visitas domiciliares. E qual o princípio que eu estou ferindo aqui? Qual o princípio que melhor se enquadra na estratégia do médico quando ele tenta cobrir esse defeito que está acontecendo ali, nesse problema que está acontecendo dentro da sua equipe? E já dou um spoiler para vocês que a resposta é equidade. Alguns podem ter marcado integralidade, pensando aqui que fornecer uma visita domiciliar para o meu paciente é promover a equidade, é promover a integralidade. Então, de fato, eu estou atendendo o meu paciente em todas as suas necessidades, eu estou adequando ali o meu cuidado para promover um cuidado integral para esse paciente. Isso é verdade. Mas aqui o enunciado deixou bem claro que o problema era a não utilização de critérios. Então, o que acontece? Não é que as visitas domiciliares não estão acontecendo, mas é que todos os pacientes que precisam de visita domiciliar, ou alguns que não precisam, talvez também, a gente não sabe, estão numa fila igual. Então, por exemplo, a Dona Maria, que precisaria de visitas semanais, está tendo visitas semestrais, porque o seu José, que precisaria de visitas semestrais, está tendo semestral. Então, a gente precisa estabelecer ali qual é a prioridade. Então, às vezes, eu vou começar a ver o seu José a cada 7 meses para conseguir ver a Dona Maria uma vez por mês. Tudo isso precisa ser definido, esses critérios precisam ser estabelecidos e é por isso que a gente trata desigualmente os desiguais. E o nosso princípio aqui é a equidade. Falando um pouco agora de atenção primária à saúde, esse tema que o Revalida também adora, a gente vai ter um médico de família e comunidade, como sempre, atuante numa equipe fluvial, que atende uma população ribeirinha e uma população indígena, ambas na região amazônica. Outra coisa que eles gostam de cobrar bastante também, né? Então eu acho que tem algumas questões que são um pouco mais específicas aí sobre esse tema, que aí não tem para onde correr, mas a gente sempre consegue pelo menos eliminar algumas questões com esses conceitos gerais do SUS. Então, o que o SUS defende? Quais são os princípios do SUS? Tendo isso em mente, geralmente a gente consegue responder as questões de preventiva do Revalida. Mas vamos seguir. As minhas populações apresentam diferenças culturais e de modos de vida. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe no cuidado à saúde das populações mencionadas. Então, mais uma vez, aqui a gente não vai ter a abordagem específica da população ribeirinha e da população indígena, embora isso fosse possível dentro da prova do Revalida. Mas o que eles gostam de cobrar bastante também é essa visão, que a gente vai rever agora, do que é a atenção primária. A gente vai promover ações de saúde individuais, familiares, coletivas, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver dentro da UBS mesmo, dirigidas à população de um território definido. Então, lembrando aqui que a atenção primária à saúde é a minha porta de entrada preferencial no sistema. Então, eu quero que o meu usuário acesse o SUS por meio da atenção primária. Eu quero que ele tenha um vínculo ali com a UBS do território dele. Então, isso tudo é muito importante. E aqui é legal a gente lembrar, porque isso já caiu no Revalida, que a gente vai ter a atenção primária dirigida a um território definido. Então, eu tenho ali a minha adscrição do território e eu vou atender aquela população específica. Os serviços se articulam em rede, como a gente já mencionou lá na hierarquização, garantindo cuidado integral e otimização de recursos. Então, mesma coisa, a gente não vai ter um paciente tratando uma hipertensão sem necessidade de um cardiologista no cardiologista. Então, é óbvio, isso acontece, mas a ideia não é essa. E é para isso que a gente tem a APS, mais uma vez, e vocês não vão esquecer, como a principal porta de entrada do sistema. Ela resolve grande parte das necessidades em saúde, então por isso que ela muitas vezes é chamada de um filtro, aí ela atua como um filtro na nossa rede, que vai barrar alguns pacientes que não precisam ser encaminhados para atenção especializada e vai aí promover prevenção quaternária, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado também. Se necessário, ela encaminha o paciente ao nível de atenção de maior densidade tecnológica, mantendo-se como coordenadora do cuidado. Então,
Muito importante, não pensem nisso, por favor. A gente não vai ter atenção primária aí como um bloqueio. Ela é um filtro, mas ela não vai bloquear. Então, se o paciente, idealmente, né? Se o paciente precisa, ele será encaminhado aí para atenção especializada, mas vai continuar com o vínculo principal dentro da PS, dentro da UBS, enfim. E ele vai ter esse retorno, então, uma referência e uma contrarreferência. Para onde o meu paciente foi, o que aconteceu com ele, o que eu posso fazer a partir de agora. Então, foi para o cardiologista, voltou, quais são as condutas? Tudo isso é muito importante de ter em mente na hora de responder as questões. E falando mais especificamente sobre os atributos, a gente também divide em dois grupinhos, que são os essenciais e os derivados. E revisando um por um, a gente vai falar primeiro sobre os atributos essenciais, que da mesma forma como os princípios ético-doutrinários lá do SUS, a gente pensa aqui que são mais essenciais. Então, eles pautam aí toda a atuação da APS, e os derivados, eles acabam ficando mais nessa parte operacional. Então, é lógico, ambos os grupos são muito importantes, mas isso é mais ou menos o que a gente tem que pensar na hora de responder a prova, se ela trouxer essa nomenclatura de atributos essenciais e atributos derivados. Então, se vocês não tiverem decorado, tentem pensar um pouco nisso, que o essencial, ele é essencial, então ele vai definir ali o que é mais importante dentro da APS, e os derivados, eles vêm um pouquinho depois. Então, vamos lá. Acesso de primeiro contato, como a gente já falou várias vezes, é a porta de entrada do SUS, a porta de entrada preferencial do SUS. Coordenação do cuidado, a gente vai articular com os demais serviços, então eu, enquanto atenção primária, preciso tomar conta do meu paciente, então ele foi para atenção especializada, ele vai voltar, ele vai me dizer o que aconteceu, eu vou receber uma carta do especialista, eu preciso coordenar o cuidado na rede, eu sou a responsável por encaminhar o meu paciente, então tudo isso é muito importante, não só para o paciente em si, mas para o funcionamento da rede de forma geral. Então, a otimização de recursos, que a gente fala bastante, entra muito aqui essa lógica da coordenação do cuidado feita pela atenção primária. Longitudinalidade, vínculo e acompanhamento ao longo do tempo. Então, é aquilo que os médicos de família adoram falar, que a gente vai acompanhar o paciente desde que nasce até quando morre. Então, a ideia, lógico que isso não é possível, mas a ideia é que seja a mesma pessoa acompanhando o paciente durante toda a sua vida. E a integralidade vai trazer um princípio bem parecido lá que a gente tem no SUS, mas com essa abordagem mais de tratar o indivíduo como um todo mesmo. Então, sempre olhar as necessidades de saúde, não só pensando na doença, mas pensando no meu paciente com as suas necessidades sociais, como um indivíduo ali presente dentro de uma comunidade, como um indivíduo que tem relações, que seja problemas financeiros, enfim, eu sempre vou olhar para o paciente como um todo e não só para o fim biomédico, para a clínica do meu paciente. Atributos derivados, eu vou falar sobre a orientação familiar, então a gente sempre pensa aqui, né, que é o médico de família e comunidade, então ele trata também a família, ele trata também a comunidade. Quando eu falo da orientação familiar, eu vou falar sobre essa questão de conhecer a família do meu paciente. Então, não só eu sei que a dona Maria tem problema com o marido dela, como eu conheço o seu José e eu sei quais são os problemas. Então, esse é um olhar que a gente consegue ter um pouco diferenciado aí quando a gente pensa na atenção primária à saúde, que nos outros níveis de atenção dificilmente é possível. Então, orientação familiar também é muito importante aqui. E orientação comunitária, lógico, é extremamente importante também. Então, a gente vai conhecer a minha comunidade. Lembrando lá que a atenção primária, ela atende um território definido. Então, eu tenho o meu território, eu tenho a minha população, e a partir disso eu a conheço, porque os territórios, as populações, elas são muito diferentes. Então, mesmo, por exemplo, aqui no município de São Paulo, se eu tenho um paciente da Zona Sul, ele é muito diferente de um paciente do centro. Então, eu preciso conhecer o meu território, porque simplesmente pelo local em que meu paciente está, eu tenho diferentes perfis epidemiológicos, eu tenho diferentes riscos, diferentes vulnerabilidades, e é por isso que eu preciso sempre dessa orientação comunitária, de conhecer a minha comunidade, de conhecer as necessidades específicas do meu território. E competência cultural, eu vou não só conhecer o perfil epidemiológico, o território, os riscos, etc., mas eu vou conhecer a realidade ali dos meus pacientes. Então, a gente fala muito de competência cultural quando a gente pensando nessa nossa questão aqui, quando a gente fala sobre pessoas indígenas, quando a gente pensa em comunidades ribeirinhas, quando a gente pensa em quilombolas. Então, é lógico, a competência cultural ela é importante sempre, mas em prova é muito comum que ela caia nessa linha. Então, tenham isso em mente para quando a gente tiver alguma questão assim. E revisando rapidamente ela, que é a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção primária, que é a estratégia de saúde da família. Então, tudo que a gente comentou lá, que é responsabilidade, que é atribuição, que é uma potência da atenção primária, a gente pensa aqui que a estratégia de saúde da família pode operacionalizar.
Então, basicamente, a gente vai ter uma equipe de saúde da família, que isso cai em prova, então prestem atenção, é minimamente formada ali por um médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. E é aqui que a gente tem o nosso pulo do gato, porque, é lógico, isso provavelmente vocês já decoraram, porque quando cai em prova é dessa forma decoreba mesmo, mas é importante a gente entender um pouquinho do que é o ACS. Então, existem municípios aí que não têm ACS, muitos países não têm, a maioria deles não tem, enfim. Então, quando a gente fala aqui sobre essa figura do agente comunitário, ele é a pessoa que está presente no território, que mora ali no território idealmente, e que vai fazer essa ponte entre a atenção primária e o território, e as pessoas do território. Então, ele vai ter competências culturais que o médico, o enfermeiro, que vem muito provavelmente de outro território, não tem. Então, a gente já mencionou como isso é importante, e é ele que faz esse vínculo aí mais próximo, que vai atuar, também é muito responsável por educação em saúde, atuação direta no território mesmo, então a gente sempre vê os ACS presentes quando a gente tem alguma ação no território, diferente de quando a gente pensa lá na nossa unidade tradicional, que não tem essa figura. Então tudo isso é muito legal pra gente comentar e é um dos grandes highlights aí que a gente tem no SUS, que é muito estudado. A equipe multiprofissional, ela entra dentro da estratégia de saúde da família também, com uma lógica um pouco diferente. Então, ela não é uma equipe sozinha, ela é uma equipe que apoia outras equipes. E ela é composta basicamente por profissionais de diferentes categorias, e a gente sempre fala aqui sobre a nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, mas a gente pode ter também, compondo a nossa equipe multiprofissional, psiquiatra, cardiologista, enfim. É menos comum, lógico, pensando aqui em disponibilidade de recursos, seja humano ou financeiro, enfim, mas a gente pode sim ter. O importante é entender que essa equipe multiprofissional, ela vai apoiar as equipes de saúde da família. Então, assim como a gente tinha lá no NASF, finado NASF, a gente vai pensar aqui nessa questão do matriciamento, vai pensar no apoio e no aumento da resolutividade quando eu penso num paciente que está sendo atendido por uma equipe, por um médico generalista, por um médico especialista não focal, que é o médico de família. Então, isso tudo é muito importante para entender o papel da equipe multiprofissional e que também cai muito em prova, então prestem atenção que não é de livre acesso para atendimento. Então, o meu paciente, ele não pode chegar na unidade e decidir ser atendido pelo nutricionista. Ele sempre vai ter ali esse acesso, é lógico, então ele pode ter consultas individuais, ele pode ter consultas coletivas, então uma abordagem em grupo, enfim, mas isso vai ser filtrado pelo nosso médico da equipe de saúde da família. Então, primeiro ele passa com o médico, primeiro ele passa com o enfermeiro, para depois discutir ali entre a equipe multiprofissional e a equipe de saúde da família qual seria a melhor estratégia para abordar esse paciente. Então, será que um matriciamento resolve? Então, eu peço dicas ali, eu peço orientações para o meu profissional de outra categoria para tentar conduzir esse caso sozinha, ou eu preciso encaminhá-lo para que ele seja atendido. Então, mais importante aqui é entender que não é porta de entrada, o meu paciente não chega na UBS e marca uma consulta com o psicólogo. E não possui unidades físicas independentes, justamente porque não é um serviço, é uma equipe que apoia outras equipes. E agora, voltando para a nossa questão, a gente vai ter que a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe no cuidado aqui dessa população ribeirinha e da população indígena é: letra A, utilização de profissionais de saúde nativos ou locais, bacana, sem a necessidade de capacitação específica focada no paradigma biomédico, uma vez que eles já conhecem profundamente a cultura, as tradições e os hábitos dessas populações. E aqui, espero que você tenha achado bem esquisita essa alternativa, porque a gente, com certeza, precisa de profissionais nativos, se for possível, né? Profissionais locais, precisa de uma pessoa que conheça a cultura, as tradições, os hábitos, é óbvio, mas a gente está promovendo saúde, a gente precisa ali de um mix do paradigma biomédico e da competência cultural. Então, essa alternativa está incorreta quando ela diz que a gente não tem a necessidade dessa capacitação específica focada no paradigma biomédico. Então, incorreta. Letra B. Atendimento à população ribeirinha centrado em soluções biomédicas e tecnológicas, utilizando conhecimentos da medicina ocidental, enquanto o atendimento à população indígena deve ser pautado por suas próprias práticas de cuidado e cura, também completamente incorreto, a gente precisa da mistura.
Letra C. Incentiva e valorização das práticas de cuidado tradicionais, promoção do uso racional de medicamentos básicos pela população indígena e estímulo à participação local e à integração do saber acadêmico e do senso comum da comunidade ribeirinha. Parece uma boa alternativa, vamos ler a próxima alternativa. Letra D. Organização dos atendimentos das populações de forma padronizada, a partir da identificação de prioridades em saúde, considerando que as comunidades compartilham realidades geográficas e desafios semelhantes em relação ao acesso a cuidados médicos. E aqui pode ter gerado alguma dúvida em vocês, mas eu espero que tenha gerado uma inquietação quando a gente fala de forma padronizada. Então, na preventiva, levem isso para a vida, dificilmente a gente vai falar sobre padronizar qualquer coisa. Então, a banca, principalmente uma banca como Revalida, que gosta de cobrar aqui essa individualidade dos nossos usuários, dificilmente vai trazer uma alternativa como essa que fala para padronizar a comunidade ribeirinha e a comunidade indígena. Então, a alternativa é incorreta. A nossa resposta é a letra C, que traz exatamente aquilo que a gente já comentou. Mais uma questão para a gente revisar e consolidar bem esse tema. Após assumir a gestão de saúde municipal, um médico encontra a seguinte situação. População de 30 mil habitantes com faixa etária predominante de 20 a 50 anos, com predomínio de doenças crônicas não transmissíveis e de causas externas, principalmente por acidentes. E aqui eu já faço um adendo que gerou bastante dúvida também. Quando a gente pensa nessa faixa etária predominante de 20 a 50 anos, então a gente tem aí uma população economicamente ativa e predomínio de doenças crônicas não transmissíveis, que é a nossa principal causa de óbito, causa de morte no Brasil atualmente. Então, a gente tem sim as causas externas, principalmente por acidentes, também estamos falando aqui de uma população predominantemente jovem, é lógico que as causas externas tendem a participar um pouco mais, mas percebam que a banca traz logo depois para conseguir nos induzir a responder essa questão. O município possui cobertura de atenção primária de 70%, com 7 equipes de saúde da família em área de maior vulnerabilidade e nas áreas menos vulneráveis, uma unidade básica de saúde tradicional. Então aqui, vocês conseguiram perceber também que eu estou, sim, promovendo o princípio da equidade ao olhar mais para as minhas áreas mais vulneráveis, mas eu não posso deixar de olhar para as áreas menos vulneráveis. Então, será que é lá que eu estou tendo mais doenças crônicas não transmissíveis? Então, é de se pensar. Uma unidade básica de saúde tradicional, como a gente já falou. A partir desses dados, o médico reúne a equipe de planejamento para construir o plano municipal dos próximos 4 anos. Com base nisso, qual deve ser a ação prioritária contemplada no plano? E vamos de baixo para cima. Letra D. Aquisição de novas ambulâncias para facilitar as remoções de pacientes para os municípios vizinhos e os fluxos dos usuários nas urgências, ampliando o acesso à saúde. E aqui pode ter gerado dúvida, e eu sei que gerou, porque a gente falou sobre as causas externas, a gente falou sobre os acidentes. Porém, primeiramente, essa é a minha prioridade aqui, quando eu penso em melhorar a saúde do meu território que foi descrito, é isso que está mais chamando a atenção? Já adianto que não. Outra coisa, se a gente tivesse essa ideia, então, o meu foco são as causas externas, por mais que as doenças crônicas não transmissíveis causem alta morbimortalidade ali na minha população, como eu não tenho tantos dados nesse enunciado, eu vou decidir focar nas causas externas. Mesmo assim, a gente poderia aumentar ali o serviço de urgência e emergência, não necessariamente contratar uma nova ambulância. Tudo isso deixa algumas dúvidas, então, por mais que não seja uma alternativa errada, ela faz com que a gente passe para a próxima. Letra C. Aumento dos serviços de saúde da atenção primária tradicional pela necessidade de ampliar o acesso dos usuários ao sistema de saúde sem estratégia de saúde da família. E é por isso que eu gosto dessa questão, porque essa alternativa está completamente errada por tudo que a gente viu. Então, a estratégia de saúde da família ela é prioritária quando a gente pensa em atenção primária à saúde, na nossa estratégia de expansão da atenção primária. Então, essa jamais vai ser a resposta. Letra B. Manutenção da cobertura de saúde da família, priorizando a criação de um serviço de urgência e emergência em área mais vulnerável, considerando as necessidades de saúde. Também aqui, como a gente falou lá na letra D, pode ser que eu queira construir mais um serviço de urgência e emergência, mas isso também soa um pouco estranho quando a gente pensa nessa alta carga de doenças não transmissíveis que a gente tem. Então vamos para a letra A e ver se ela responde melhor.
Letra A. Ampliação da cobertura da atenção primária com maior integração com a atenção secundária, de forma a melhorar os indicadores das doenças crônicas e a ampliar a resolubilidade do Sistema Único de Saúde e perfeito. E eu sei que tem gente que vai continuar desagradada aí com essa alternativa, então eu trago algumas dicas para vocês. Dica número 1. É uma questão de medicina preventiva, de medicina da família e comunidade, do Revalida mais ainda. Então a gente tem que ter essa visão de que é uma prova elaborada por sanitaristas e por médicos de família. Então a gente sempre vai puxar a sardinha para atenção primária. E aqui não seria diferente, é a nossa resposta na letra A. Outro argumento que eu trago para vocês defendendo essa questão é que a gente vai conseguir fazer com a atenção primária ações de educação em saúde. Então eu consigo ali diminuir a incidência de acidentes que eu tenho com educação em saúde. É lógico que isso não vai ter um impacto tão grande quanto a gente esperaria, né? Mas nas doenças crônicas não transmissíveis, uma atenção primária bem estruturada, sem sombra de dúvidas, vai ter sim. Então, com todas as nossas alternativas e percebendo aqui que o enunciado pede a ação prioritária, a gente marca a letra A. E seguindo agora, falando um pouquinho de rastreamentos, que todo ano cai também. Então vamos para a nossa questão que caiu agora, em 2025.1. Homem de 61 anos procura uma UBS desejando receber um pedido para colonoscopia, pois ouviu que é um exame preventivo necessário após os 50 anos de idade para a detecção de câncer do intestino. E aqui eu já paro, porque eu espero que, lendo esse começo de enunciado, todos vocês já tenham percebido que a banca quer que a gente não faça esse pedido de colonoscopia. Então, tá muito caricato esse começo. É um homem de 61 anos que deseja receber um pedido para colonoscopia porque ouviu que é... Então, é tudo que a gente fala bastante aqui de prevenção quaternária, enfim. Mas vamos seguir e avaliar a questão, por mais que a gente já levante essa pulga aqui. Questionado pela médica, ele relata que não apresenta sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso ou histórico familiar de câncer de intestino. Considerando que nesse município existe ampla disponibilidade de recursos diagnósticos e levando em conta as políticas públicas do Ministério da Saúde para rastreamento, que conduta inicial a médica deverá adotar nesse caso? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Quando a gente fala que nesse município existe ampla disponibilidade de recursos diagnósticos, ele quer pegar vocês. Então é a pegadinha que eu espero que vocês não caiam, porque independentemente deste município ter ampla disponibilidade de recursos diagnósticos, a gente sabe que o SUS é subfinanciado. E a gente sabe que se tira dinheiro de um lugar, vai faltar em outro. Então, com certeza, vocês não caíram nessa pegadinha, considerando tudo que a gente já falou sobre o que é o SUS, o que o SUS defende, quais são os seus princípios. Então, vamos revisar para a gente conseguir responder sem dúvidas. Falando sobre os rastreamentos indicados pelo Ministério da Saúde, que são, sem sombra de dúvidas, principalmente na preventiva, os mais cobrados aqui no Revalida, então praticamente sempre cai as indicações do Ministério da Saúde, a gente vai revisar principalmente os oncológicos aqui, que é o que mais cai também. Todo ano, nos últimos anos, a gente tem visto uma questão de rastreamento oncológico que às vezes foge um pouco dessa tabela, mas o mínimo que vocês precisam ter, o mínimo que vocês precisam revisar logo antes da prova é ela. Então, é lógico, sempre tenham em mente as exceções aí que a gente fala lá no câncer de mama, principalmente, mas é importante ter essas orientações. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no rastreamento de câncer de colo uterino, a gente vai ter uma atualização. Então, continua a nossa indicação de rastrear 25 mulheres, né, pessoas com útero com vida sexual ativa, de 25 a 64 anos de idade. A gente faz ali nosso Papa Nicolau 2 vezes anualmente. Se vier 2 negativos, a gente começa a fazer a cada 3 anos. E qual é a nossa atualização? Então, enquanto o Papa Nicolau a gente fazia a cada 3 anos, a gente tem agora um novo método super recente aqui de 2025, que é o DNA-HPV, que vai indicar a realização do exame a cada 5 anos. Então, essa é a maior diferença. Eu acho que talvez não caia isso esse ano para vocês, porque é realmente bem recente e porque não está amplamente disponível. Então, a gente percebe aqui que o Revalida gosta de cobrar bastante a situação prática na UBS mesmo, então eu acho um pouco mais difícil que eles cobrem essa atualização de vocês, justamente porque na unidade a gente continua indicando o Papa Nicolau. O DNA-HPV ainda não está disponível em todo o Brasil. Então,
Seguindo, quando a gente pensa aqui em câncer de mama, a gente vai ter a nossa orientação de rastrear mulheres de 50 a 69 anos e o rastreamento vai ser de 2 em 2 anos. Então, cuidado aqui, prestem muita atenção, nem vou mencionar os demais rastreamentos, as demais indicações de sociedades da USP-STF, porque não quero confundir vocês nesse momento, porque, de novo, a maior chance é que caia exatamente assim para vocês. Então, decorem isso, levem isso para a prova, porque é muito fácil a gente confundir as idades, as periodicidades desses rastreamentos. Então, seguindo, a gente fala sobre o câncer coloretal, que também foi abordado aqui nessa questão e é um que vem sendo cobrado pelo Revalida praticamente todos os anos, porque ele tem uma pegadinha ali. Então, a gente fala que vai rastrear pessoas de 50 a 75 anos, mas o Ministério da Saúde, ele deixa bem claro, diferente de outras sociedades, diferente da USP-STF, ele deixa bem claro que a gente vai praticamente sempre priorizar a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, novamente, com tudo que a gente já comentou sobre o SUS, vocês já sabem agora que a gente precisa otimizar recursos, que não existe sistema sem pensar em recursos. Então, como médicos, a gente tem muito essa formação na faculdade de querer fazer o melhor para o meu paciente no consultório. Então, ali na abordagem individual. Mas a gente jamais pode esquecer que a gente está inserido em um sistema. Então, quando você trabalha na saúde pública, você não pode prescrever uma coisa para aquele paciente se esquecendo que você está inserido num contexto. Então, quando a gente fala sobre SUS, sobre equidade, a gente precisa otimizar os recursos e é por isso que a gente não vai indicar colonoscopia para todos os nossos pacientes. A gente reserva para aqueles que, é lógico, já tem algum sintoma, e aí eu não estou falando de rastreamento, eu estou falando de diagnóstico precoce, que é aquilo que caiu lá em 2024 no Revalida. Mas outra coisa que eu posso pensar também é quando o paciente tem alto risco. Então, se ele tem ali um histórico familiar, ou mesmo se eu já fiz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e veio positivo, eu vou solicitar uma colonoscopia. Então, é lógico, eu não vou privar do meu paciente o direito de realizar esse exame, mas eu vou desenhar muito bem quais são as indicações. Eu vou seguir o protocolo para que não falte para quem mais precisa. E sobre o câncer de próstata, a gente vai ter, segundo o Ministério da Saúde, que não há rastreamento genérico, não há rastreamento populacional indicado. Então, cada decisão deve ser compartilhada entre profissional e paciente, deve ser individual, então analisando ali o meu paciente individualmente. E agora falando um pouquinho sobre os rastreamentos não oncológicos, que caem menos, mas que vira e mexe pode aparecer também. A gente nunca pode esquecer do rastreamento de ISTs, então HIV e sífilis. Às vezes isso cai de uma forma também menos decoreba, então eles não perguntam para vocês exatamente qual é a faixa etária, até porque a gente pode ampliar essa faixa etária até infinito. Se a pessoa tem ali uma exposição sexual de risco, eu vou solicitar esses exames para ela, mas ele traz ali num contexto, então, geralmente de violência sexual ou de uma pessoa que tem múltiplos parceiros. Ele costuma dar dicas quando ele quer que a gente solicite esse exame, mas mantenham ele em mente para não esquecer também. Da mesma forma, tabagismo e uso de álcool. Então, eu vou rastrear o meu paciente ali sempre. Se ele chega na minha consulta, eu vou perguntar, eu vou fazer, dependendo da situação, dependendo do caso, eu vou aplicar alguns questionários. Então, também mantenham isso em mente que pode cair para vocês. Obesidade, hipertensão também, a gente sempre tem que manter em mente. Difícil cair isso no Revalida, mas leiam para que se cair vocês vão lembrar de mim. Diabetes e dislipidemia também não cai tanto dentro da preventiva, mas eu trouxe para vocês uns highlights, porque eu sei que o pessoal da clínica vai trazer segundo as orientações das sociedades. Então, o Ministério da Saúde ele vai trazer aqui para gente que na diabetes a gente vai rastrear pessoas com mais de 45 anos ou pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, mais algum outro fator de risco cardiovascular, enfim. Então, a gente precisa rastrear diabetes com glicemia de jejum mesmo nesses pacientes, muito importante. Dislipidemia, a gente vai sempre solicitar para pessoas, para homens, no caso, acima de 35 anos, para mulheres acima de 45 anos e para pessoas, em geral, que têm um alto risco cardiovascular acima de 20 anos. Então, se tem mais de 20 anos, tem qualquer indicação ali de que tem seja um histórico familiar, enfim, alguma coisa, eu vou calcular o risco cardiovascular, desse meu paciente e, se necessário, eu vou sim solicitar os exames de colesterol total e frações, enfim. E agora vindo justamente para o que mais cai, que a gente comentou, que são os rastreamentos oncológicos. E aqui a gente tem um homem de 61 anos, então está na faixa etária, que pede colonoscopia. Então, super comum que a gente vê muito no consultório. Qual é a conduta que essa médica deve adotar?
Letra A. Fornecer o pedido de colonoscopia para diagnóstico precoce do paciente, para que ele busque realizar o exame no SUS por meio de ação judicial. E essa dói. Essa é aquela que dói no coração de qualquer sanitarista, porque, enfim, não vai ser a resposta mesmo, a gente nunca vai marcar isso, que a gente vai indicar ali para o paciente entrar com uma ação judicial. Um dos grandes dramas aqui da saúde pública, mas a gente vai, talvez, fornecer o pedido da colonoscopia se fosse um diagnóstico precoce. Mas não é. A gente já viu que esse paciente, a médica perguntou, ele não apresenta sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso, nada. Então, não vai ser a nossa resposta aqui. Letra B, solicitar colonoscopia para diagnóstico precoce e informar o paciente da possível demora para sua realização, visto que não há suspeita de câncer. E essa eu acho que talvez algumas pessoas marcaram, fugindo ali um pouco do diagnóstico precoce, porque a gente vai informar que demora. Mas tudo bem, porque a gente tem indicação de colonoscopia. Eu já expliquei para vocês que a gente não se respalda só no protocolo clínico. A gente vai ter que pensar em otimização de recurso e, a partir disso, o SUS constrói seus próprios protocolos clínicos e é por isso que a gente indica solicitar exame de sangue oculto nas fezes, informando o paciente de que se trata de um exame indicado pelo SUS para rastreio de câncer de intestino. Letra C correta, e a gente já engata aí também orientar para o paciente que, se vier positivo, a gente vai solicitar uma colonoscopia, enfim, toda aquela educação em saúde que a gente gosta de fazer no consultório. Letra D. Esclarecer que o SUS não prevê a realização de colonoscopia para rastreio de câncer de intestino e orientar o paciente a realizar o exame no setor privado. Também não vai ser a nossa resposta aqui na preventiva. Então, o SUS prevê a realização de colonoscopia em alguns casos específicos, mas independentemente eu não vou orientar meu paciente a realizar o exame no setor privado se eu tenho a indicação de solicitar sangue oculto. Então, letra D incorreta, a nossa resposta é a letra C. E partindo agora para a epidemiologia, os estudos epidemiológicos, a classificação que cai todo ano também no Revalida, a gente vai ter aqui uma questão que traz de mão beijada para vocês os inquéritos populacionais. Então, ela menciona ali um pouco, dá uma contextualizada, que os inquéritos têm sido cada vez mais utilizados não apenas para avaliar a eficácia de serviços de saúde na perspectiva dos usuários, mas também como uma fonte de informações sobre morbidade referida, estilo de vida saudável, enfim. E aqui ele traz de novo que a Pesquisa Nacional de Saúde foi um inquérito de saúde de base domiciliar, feito pelo IBGE em 2013 e 2019, e ele pergunta aqui que essa pesquisa se caracteriza como um estudo do tipo o quê? E vamos revisar um pouquinho como a gente classifica os estudos epidemiológicos. Existem diversas formas de fazer essa definição aí de qual é cada desenho. A gente gosta bastante dessa, ela é bem didática, que a gente começa pelos estudos agregados ou individuados. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa identificar ali no enunciado. Quando a gente pensa no estudo individuado, eu vou conseguir identificar dentro do meu estudo a Dona Maria, que tem 60 anos, que é diabética, enfim. Eu consigo, por mais que seja anonimizado, por mais que seja a paciente X, eu vou ter os dados individuais, eu vou conseguir descer ali para o nível da pessoa. Diferente de quando eu falo de um estudo agregado. O agregado, ele vai me mostrar um agregado de pessoas, então um grupo de pessoas. Eu não consigo identificar cada indivíduo dentro desse agregado. Por isso que a gente sempre fala bastante sobre a base de dados para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um pool de dados, um pool de informações que eu vou usar para construir o meu estudo. Então, por exemplo, se eu tirar do sistema de informação de mortalidade, eu posso puxar uma informação da declaração de óbito da Dona Maria, ou eu posso puxar informações das declarações de óbito do último ano no município de São Paulo. Então, isso é bem diferente, é isso que a gente pensa quando a gente fala no estudo agregado, que não consegue individualizar cada paciente, cada participante, e o individual, que consegue. Então, seguindo, a gente pensa no estudo observacional ou experimental. Quando eu falo do estudo experimental, eu, enquanto pesquisadora, vou interferir no caminho entre a exposição e o desfecho. Então, por exemplo, eu vou fornecer para um grupo de participantes uma vacina e para o outro não. Então, eu estou interferindo ali para avaliar determinado desfecho, eu vou interferir nesse caminho. Quando eu falo do observacional, e isso costuma gerar dúvida em vocês, mesmo que eu faça uma aferição, então, por exemplo, que eu faça um teste ali para medir o desfecho do meu paciente, eu não vou interferir. Então, eu posso até
realizar um raio-x, por exemplo, para ver se ele tem alguma alteração pulmonar. Mas eu não estou fazendo com que o desfecho seja produzido. Então, essa é a grande diferença quando a gente pensa em estudo observacional, sem intervenção do pesquisador, e experimental com intervenção. Seguindo, mais uma vez, a gente fala sobre a foto e o filme, que é o estudo transversal e o estudo longitudinal. Quando eu tenho um estudo transversal, eu tiro uma foto, então eu não consigo identificar o que veio antes e o que veio depois em relação à exposição e desfecho. Então, por exemplo, se eu tenho uso de tabaco e câncer de pulmão, eu terei os dois ali ao mesmo tempo. Eu posso até inferir, pensando lá no meu contexto de vida, no que eu sei, no que eu acho que eu sei sobre a relação dessas duas coisas, mas dentro do meu estudo eu pergunto para o participante se ele fuma e se ele tem câncer de pulmão. Não sei dizer o que veio antes, o que veio depois, não tem nexo temporal. Quando eu penso no estudo longitudinal, é diferente. Então, eu posso saber prospectivamente, então eu identifico agora que meu paciente fuma e observo para ver se ele desenvolveu câncer de pulmão, eu sei o que veio antes e o que veio depois, ou eu posso identificar agora um paciente com câncer de pulmão e perguntar se ele fumou no passado, especificamente assim, se ele fumou no passado, em determinado momento, enfim, para garantir que a minha exposição veio antes do meu desfecho, para garantir que é um estudo longitudinal. E agora indo para as nossas definições aí específicas dos desenhos de estudo, começando pelos experimentais, que eu acho que caem menos aqui na prova do Revalida, então a gente pode bater eles rapidinho. Quando a gente fala do ensaio clínico, eu vou ter uma intervenção em um estudo longitudinal, então eu vou acompanhar os meus participantes e ele vai ser individual. Então eu consigo fazer a vacina na Dona Maria, não fazer a vacina no Seu João, e avaliar isso ao longo do tempo para ver a relação entre exposição e desfecho, intervenção e desfecho, no caso, para ter um ensaio clínico. Quando eu penso em ensaio comunitário, eu não consigo fazer a vacina na Dona Maria, no Seu João, eu faço uma intervenção comunitária. Então, a gente fala muito aqui em políticas públicas, por exemplo, que a gente vai ter uma intervenção em uma comunidade, em um agregado populacional. Quando eu penso nos estudos que são transversais, isso gera bastante dúvida também. A gente vai falar aqui sobre um estudo que é agregado, que é o estudo ecológico, então é um estudo transversal, eu tiro uma foto, não sei o que veio antes e o que veio depois, ele é observacional, não tem intervenção, mas ele é agregado, então eu vou ter ali uma cidade, um bairro, enfim, é um grupo de pessoas, eu não consigo identificar quem é quem. Diferente do transversal, que é chamado também de inquérito, e aqui já fica a resposta para vocês lá na nossa questão, que eu faço, por exemplo, de base domiciliar. Então, eu vou ligar para o paciente, quando a gente fala do Vigitel. É um estudo que eu consigo identificar individualmente cada pessoa. Parecido com o ecológico, a gente tem a série temporal, que é basicamente a mesma coisa, a diferença é que eu faço uma série ao longo do tempo, então eu consigo identificar ali mudanças ao longo do tempo. Eu faço um filme ao invés de tirar só uma foto. E o que mais cai para vocês, e que de acordo aqui com esse nosso fluxograma vocês não conseguem diferenciar, é a coorte e o caso controle. Então é uma coisa que quando cai gera bastante dúvida. O Revalida gosta bastante de transversal também, mas vira e mexe cobra coorte caso controle, então é bem bacana a gente revisar isso para vocês não confundirem mais. Ambos os estudos são individuados, são observacionais e são longitudinais. E qual é a grande diferença aqui? Quando eu penso na coorte, eu vou segurar o meu paciente a partir da exposição. Então, inicialmente, eu vou identificar pessoas que são expostas e não expostas, e depois eu vou observar se essa pessoa desenvolveu o desfecho, enfim. Uma coisa que eu acho legal de comentar aqui, a gente vai revisar no próximo slide, mas é bom vocês já terem em mente para não gerar dúvida agora. Quando eu penso em uma coorte, ela é classicamente prospectiva, mas ela pode sim ser retrospectiva. O que é importante? Na hora em que eu seleciono meu paciente, ele não tem desfecho. Então, pode até ser que no momento presente do presente, ele já tenha desenvolvido o desfecho, mas eu uso uma máquina do tempo, volto atrás em 2010 e seleciono o meu paciente em 2010, quando ele ainda não tinha desfecho. Então, eu não sei, entre aspas, se ele vai desenvolver ou não. Então, é isso que é uma coorte. Diferente do caso controle, que eu seleciono câncer de pulmão sem câncer de pulmão. Então, é a partir do desfecho já, e não a partir da exposição. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês. Quando a gente pensa na coorte, então a gente já mencionou que ela é classicamente prospectiva, embora possa ser
retrospectiva e o caso controle é retrospectivo. Isso aqui é uma coisa que é legal dizer porque vira e mexe cai na prova e caiu no Revalida recentemente essa questão sobre o custo de um estudo. Então é importante a gente ter essa visão também. Quando eu faço uma coorte, ela é um estudo muito mais longo, ela é um estudo muito mais demorado, seja prospectiva ou retrospectiva, ela é cara. Então é um estudo mais caro, principalmente a prospectiva, do que um caso controle, que é mais barato. Outra coisa que é legal, quando a gente pensa no caso controle, eu vou selecionar os meus pacientes a partir do desfecho. Então ele é bom para doenças raras. Porque digamos que em uma coorte eu vou selecionar um grupo de 100 pessoas que mascam chiclete. E a partir dessas 100 pessoas que mascam chiclete, ou 50 que mascam, 50 que não mascam, enfim, eu vou observar se alguma dessas 100 pessoas desenvolve doença de Pompe. E depois de 10 anos, nenhuma desenvolveu. E aí, qual é a nossa questão? Quando a gente pensa nisso, será que é porque não tem relação? Ou será que é porque é uma doença rara que não será desenvolvida em 100 pessoas que mascam chiclete? Ou 100 pessoas que não mascam chiclete independente? Isso é legal pra gente pensar que quando a gente tem um caso controle, eu consigo selecionar desde o começo pessoas com câncer de pulmão, pessoas com doença de Pompe, enfim, qualquer doença que seja. E isso é bom para doenças raras. Na coorte, como é um estudo mais longo, é um estudo um pouco mais difícil de ser feito, eu consigo controlar mais os vieses e por isso eu tenho menor risco de viés do que no caso controle. E agora, indo para aquilo que mais confunde e que se cair, essa é uma aposta minha esse ano, dessa questão da coorte prospectiva e da coorte retrospectiva, porque o Revalida tem cobrado muito estudo transversal e achei estranho, então agora a gente foca na coorte. Quando a gente pensa aqui na prospectiva e na retrospectiva, a gente tem que pensar primeiramente em quem sou eu, em que momento eu estou. Então vamos lá. Eu sou a pesquisadora, eu estou no presente, sempre. Na coorte prospectiva é mais fácil de entender. Eu vou selecionar hoje em 2025 pessoas que fumam e pessoas que não fumam. E a partir disso eu vou acompanhá-las por 10 anos e ver se essas pessoas desenvolveram câncer de pulmão. Então eu vou separar aí os meus grupos entre desenvolveram e não desenvolveram câncer de pulmão. Quando eu quero fazer uma coorte retrospectiva, eu, Luana, em 2025, volto para 2010, idealmente sem saber o desfecho dessas pessoas, mesmo que elas já tenham apresentado, né? Volto lá em 2010 e seleciono um grupo de pessoas, isso pode ser seja por questionário, enfim, ou pode ser também uso de prontuário, revisão de prontuário. Eu volto em 2010 e seleciono pessoas que fumam e pessoas que não fumam, e a partir disso eu volto para, sei lá, 2020 ou 2025 mesmo, independente, e vejo se essas pessoas que eu selecionei lá atrás desenvolveram câncer de pulmão ou não. Então, essa é a grande diferença quando a gente pensa em coorte prospectiva e retrospectiva, não confundir com caso controle. E aqui, voltando para a nossa questão, a gente tem um inquérito. Então, a banca já nos trouxe que é um inquérito, que as bancas usam, e o Revalida não é diferente, como um sinônimo aí de estudo transversal. Então, lembrando que o estudo transversal, ele pode ser um estudo ecológico também, ele é um corte, ele é um tipo de estudo, mas ele é usado como sinônimo de inquérito, e é por isso que essa é a nossa resposta aqui. Seguindo agora, a gente tem uma outra questão que traz um outro tema. Vamos ver o que a gente tem nessa questão, que estudo eles trouxeram aí em 2025. Um médico recém-contratado para atuar como gerente de uma UBS em uma cidade com 35 mil habitantes, agendou uma reunião com a equipe dele e ele quis propor uma investigação com enfoque em doenças crônicas não transmissíveis na população residente com 18 anos ou mais. Ele visa melhorar em um curto período de tempo o planejamento de cuidados de saúde dessa população. E aqui, o que eu acho que vocês precisavam revisar muito rapidamente quando a gente pensa aqui nesse tipo de questão. Ele não traz um desenho de estudo especificamente, ele traz o objetivo do meu médico, do meu pesquisador, e pergunta qual é o estudo. Então vamos de cima para baixo para ver se a gente consegue responder melhor. Análise de coorte prospectivo. Prestem atenção aqui no enunciado, eu até grifei para vocês, que ele trouxe um curto período de tempo. Ele quer fazer isso em um curto período de tempo. Então, a coorte não vai funcionar, porque ela é um estudo longo. Quando eu penso em caso controle, também não vai fazer muito sentido, porque eu quero avaliar aqui, eu quero fazer uma investigação para saber como está a doença crônica não transmissível na minha população. Eu não quero avaliar a associação dela com outra coisa. Então, também não seria a nossa melhor resposta aqui. Estudo experimental, de forma alguma, então é um estudo longo, é um estudo caro e é um estudo que eu não quero fazer nenhuma intervenção, então por que eu faria ele?
E a nossa resposta é o estudo transversal, que eu vou conseguir avaliar aí a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis na minha população em um curto período de tempo, de uma forma mais barata. Nossa resposta é a letra A. Seguindo agora com testes diagnósticos, que nem sempre cai, mas quando cai, cai desse jeito aqui, que caiu em 2025, bem tranquilo, então a gente não pode deixar de revisar. Diante de um novo teste que está sendo aplicado em imunidade, o médico julga pertinente iniciar uma capacitação da equipe sobre a validade de testes diagnósticos, medidas de sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Então, ele apresenta os seguintes dados. Dentre 100 pessoas acometidas por hanseníase, e isso é, pessoas acometidas por hanseníase, meus doentes, 98 são verdadeiros positivos. Então, nem tem interpretação, ele já trouxe aqui que é verdadeiro positivo. E dentre 100 pessoas não acometidas por hanseníase, meus sadios, 90 são verdadeiros negativos. A partir desses dados, é correto afirmar que o valor da sensibilidade do teste é. E aqui, quando a gente fala sobre os testes diagnósticos, esses são exatamente os conceitos que a gente precisa revisar para conseguir responder as questões sem nenhum problema. Então, quando a gente pensa em sensibilidade, o meu universo são os doentes. Então, o meu denominador são os doentes. Aqui nessa questão que a gente viu, são as pessoas com hanseníase. Por que isso é importante? Porque eu gosto de imaginar que a gente vai ter uma filinha ali de doentes, porque todas as pessoas são doentes. Eles vão realizar o teste. A partir disso, pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, é verdadeiro positivo, porque eles são doentes. E se for negativo, é falso negativo, porque eles são doentes. Então, é isso que a gente tem quando a gente calcula a sensibilidade. Escrevendo a fórmula, é fácil de lembrar, então decorem mesmo essa fórmula, se não é tão intuitivo para vocês, para não errar questões bestas na hora da prova. E vendo isso, a própria fórmula, ela nos traz várias dicas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma alta sensibilidade, eu penso em poucos falsos negativos, porque eles estão no meu denominador. Então, quanto mais falso negativo, menor a minha sensibilidade. Da mesma forma, quanto menores os meus falsos negativos, maior a minha sensibilidade. Então, de novo, se vocês não gostam de matemática, se vocês têm dificuldade com isso, escreve a fórmula, fica bem facinho também. Outra coisa, quando eu tenho um teste negativo, com um teste de alta sensibilidade, o meu paciente faz o teste e ele vem negativo, eu confio nesse teste negativo. Porque se a sensibilidade é alta, os falsos negativos são poucos. Então, justamente esse negativo provavelmente é negativo mesmo. E aí, quando eu tenho uma alta sensibilidade, eu vou detectar a maioria dos meus doentes corretamente. De novo, o meu universo, o meu foco nesse momento são os doentes. Por isso também é um ótimo exame quando a gente pensa em rastreamento, que é uma coisa que vira e mexe também, cai em prova, então é bacana de vocês lembrarem. Especificidade é justamente o contrário. Então, o meu universo são sadios. Então, a minha filinha agora será de sadios. O teste pode ser positivo, e aí será falso positivo, ou negativo, verdadeiro negativo. A fórmula segue a mesma lógica que a gente viu na sensibilidade. Por isso também, quando a gente pensa em uma alta especificidade, eu penso em poucos falsos positivos, porque na nossa fórmula eles entram no denominador e quanto mais falsos positivos, menor a especificidade. Então, quanto maior a especificidade, menos falsos positivos eu tenho. Também, exatamente igual à lógica que a gente usou na sensibilidade. Se a minha especificidade é alta e eu tenho um teste positivo, e eu tenho, no caso, poucos falsos positivos, eu vou confiar bastante nesse teste positivo. Ele provavelmente é verdadeiro, porque eu praticamente não tenho falsos positivos. Nesse caso, eu vou detectar a maioria dos sadios, que são o meu foco agora, e ele é muito bom quando a gente pensa em confirmar diagnósticos. Partindo um pouquinho agora sobre os valores preditivos, a gente vai pensar sobre os valores preditivos positivos e os valores preditivos negativos. Eles são muito parecidos com a sensibilidade e especificidade, então prestem atenção para não confundir mais. Quando a gente fala sobre o VPP, eu quero saber os verdadeiros positivos entre os positivos. Então, o meu universo agora, o meu denominador, não são mais os doentes, que nem lá na sensibilidade. São os positivos, seja verdadeiros ou falsos. Então, aqui eu tenho uma filinha de positivos e eu quero ver quem são verdadeiros e quem são falsos. Então, é isso que eu penso quando eu falo em VPP. O que é legal a gente raciocinar um pouquinho aqui? Ele é proporcional à prevalência, porque quanto mais doentes eu tenho,
necessariamente mais verdadeiros positivos eu tenho, pensando em um teste que tem inerentemente a mesma sensibilidade, a mesma especificidade, então eu vou aumentar o número de verdadeiros positivos. E, nessa lógica, eu aumento o meu VPP. Da mesma forma, quanto menos falsos positivos eu tenho, maior o meu VPP. E vocês vão lembrar que menos falsos positivos é maior especificidade. E é por isso que o VPP é proporcional também à especificidade. VPN, mesma lógica, só que aqui a gente vai ter o universo de negativos. Então, assim como na especificidade, o meu numerador são os verdadeiros negativos, mas o meu denominador, diferente aqui, vai ser os negativos. A minha filhinha é de negativos. E aí também, a mesma lógica que a gente usou para o VPP. Quando eu tenho um alto VPN, isso significa que eu tenho poucos falsos negativos. E se eu tenho poucos falsos negativos, vocês se lembram, a gente tem uma alta sensibilidade. E é por isso que o VPN é proporcional à sensibilidade. Voltando aqui para nossa questão, que eles facilitaram a minha vida, eu não preciso fazer conta com vocês, porque a gente vê que 98 são verdadeiros positivos e 100 são doentes. Então, qual seria a minha sensibilidade? 90 dividido por 100, 98%. Seguindo agora para o nosso último tema, que são os indicadores de saúde, para vocês terminarem aqui a preventiva gabaritando tudo na prova do INEP. Uma primigesta de 28 anos, com idade gestacional de 25 semanas e 4 dias, foi atendida por uma equipe de saúde da família Fluvial. Na avaliação, ela se queixou de tosse há 5 dias, associada à anosmia, febre 38,2 graus Celsius e dispneia. Então aqui a gente já começa a pensar em Covid. Depois disso, ela evoluiu com uma insuficiência respiratória aguda e morreu. Diante disso, é realizado um parto cesáreo de urgência e a criança nasce com 450 gramas e 20 centímetros. Nossa, mas eu não lembro qual que é o corte, provavelmente eles vão cobrar isso, calma. Então aqui ele fala sobre um peso e um tamanho, e vocês com certeza já pensaram aqui, lá no nosso corte, que a gente usa 500 gramas, 25 centímetros, pensando na declaração de óbito do meu neném, mas percebam que logo depois ele fala que apresenta batimentos cardíacos e movimentos respiratórios por 10 segundos, e aí acaba a discussão. Mesmo que eu não me lembre dos valores de corte, eu sei que isso é um nascido vivo, porque se teve qualquer sinal de vida, é um nascido vivo, então não é um natimorto. Sendo constatado óbito do bebê após esse período. Com esses eventos, devem ser considerados para o cálculo dos indicadores de mortalidade e natalidade, e ele quer saber da gente. E quando a gente revisa indicadores de saúde, a gente tem duas grandes divisões aqui didáticas também, que a gente pensa nos coeficientes e nos índices. Quando a gente fala de coeficientes, é importante entender que eles medem risco. Então, por exemplo, quando a gente fala da incidência, a gente vai medir o risco de adoecer dentro da minha população. Então, mantenham isso em mente conforme a gente vai revisando os indicadores específicos. Na prevalência, e isso é bem importante de ter em mente quando cai em prova, eu vou pensar no número de casos dividido pela minha população exposta. Então aqui são os números, é o número de casos novos e antigos, casos existentes. Diferente de quando eu falo de incidência, que eu vou ter a população exposta aí no denominador também, mas no meu numerador eu uso os casos novos. Então, isso é muito importante para entender o que é incidência e o que é prevalência. Então, incidência são casos novos, prevalência, casos existentes. Quando eu falo de coeficientes de mortalidade aqui, eu posso pensar na letalidade, que é o risco de um doente morrer, ou na mortalidade geral, que é o risco de morrer dentro da minha população. Então, na letalidade, eu tenho o número de casos como meu denominador e o número de óbitos pela doença específica dentro do meu numerador. Então é importante entender que o meu universo aqui, a minha filinha de pessoas, é de doentes apenas. Então eu avalio dentro daqueles doentes quais morreram e a partir disso calculo a letalidade. Quando eu penso em mortalidade é um pouco diferente. Quando eu falo de mortalidade geral, eu vou considerar todos os óbitos na minha população inteira. Então é isso que eu consigo identificar aqui. Mortalidade por causa, ele vai ser um mix, digamos assim. Então, eu uso no numerador números de óbitos por uma causa específica e no meu denominador, a população. Então, é diferente da letalidade, porque aqui eu estou avaliando o número de óbitos por causa na minha população inteira. Na letalidade, eu avalio o número de óbitos por causa dentro dos doentes com aquela causa. Quando eu falo sobre mortalidade materna, é importante a gente entender alguns conceitos. Então, eu vou ter o número de óbitos por causa materna dividido pelo número de nascidos vivos vezes 100 mil. Eu vou expressar esse meu indicador por 100 mil.
Por que eu acho legal a gente discutir algumas coisas aqui? Não só porque caiu no Revalida, mas porque é importante entender o que seria um óbito por causa materna. Nesse caso, eu vou ter duas grandes definições aí. Eu vou precisar considerar os meus óbitos por causa materna direta e indireta. O que eu acho legal de mencionar? Quando a gente fala sobre esse indicador especificamente, que costuma ser chamado aí de razão de mortalidade materna, eu vou falar sobre uma definição da OMS de morte materna. Não quer dizer que eu não possa ter outros conceitos que vão considerar outras coisas, mas nesse indicador eu vou considerar apenas mulheres que tiveram mortes durante a gestação, parto e puerpério até os 42 dias pós-parto, e apenas mulheres que tiveram uma causa materna. Isso seria ou causa materna obstétrica direta, então, sem a gestação ela jamais morreria dessa causa, ela é diretamente relacionada à gestação, parto, puerpério, ou uma causa indireta, então, por conta da gestação, ela teve uma causa que era pré-existente ou que surgiu durante a gestação, mas foi agravada pelos efeitos fisiológicos da gestação, e são essas únicas duas causas que a gente considera aqui quando a gente pensa em razão de mortalidade materna. Mortalidade infantil usa o mesmo denominador, e é por isso que a gente coloca os dois aí também juntinhos, que são os números de nascidos vivos. No nosso numerador, eu vou ter o número de óbitos em menores de 1 ano de idade, então bem intuitivo aí pra gente, e eu expresso ele em 1.000 nascidos vivos, diferente da mortalidade materna, lembrando que é em 100.000 nascidos vivos. Na mortalidade infantil, esse é o coeficiente de mortalidade infantil, de forma geral. Eu posso subdividi-lo de algumas formas. Então, seria o coeficiente de mortalidade neonatal e o pós-neonatal. O neonatal, ele vai do nascimento até 28 dias incompletos, então até 27 dias completos. E o pós-neonatal, entre 28 dias completos e 1 ano após o nascimento, então 364 dias completos aí. Essas são as duas maiores divisões que a gente tem de tempo mesmo, pensando na mortalidade do meu neném. Eu quero entender se ele morreu ali nos primeiros 28 dias ou depois. O neonatal eu ainda posso subdividir mais ainda, que eu vou colocar aqui o neonatal precoce, que seria até 6 dias completos ou 7 dias incompletos, e o tardio, que seria entre 7 dias completos e 27 dias completos ou 28 dias incompletos, o que vocês preferirem. Isso é bem importante também, porque vira e mexe cai em prova. Quando a gente pensa nos coeficientes, pensando ali no globo da mortalidade infantil, eles não estão inclusos diretamente no nosso coeficiente, mas eles estão relacionados. Quando a gente fala de natimortalidade, e aqui por que eles estão separados, né? Percebam que o nosso denominador é diferente, então eu tenho o número de nascidos vivos mais o número de nascidos mortos, o número de natimortos no nosso denominador, então eu considero os dois aí. Lembrando que quando a gente fala de nascidos mortos, a gente vai ter especificamente, pensando em indicadores, pensando nesse indicador e no de mortalidade perinatal que a gente tem aí embaixo, a gente vai pensar em nascidos mortos a partir de 22 semanas de gestação. Então, só a partir disso, eles vão entrar no nosso cálculo. Na natimortalidade, eu tenho como numerador os meus natimortos. Então, bem simples. Confunde um pouco quando a gente pensa na mortalidade perinatal, mas prestem atenção no nome. Natimortalidade, natimortos. Mortalidade perinatal é a mortalidade ali perto do nascimento. Então, eu vou ter nascidos mortos, que são a partir de 22 semanas, e morte em nascidos vivos, desde que eles sejam ali até 6 dias completos ou 7 dias incompletos. A mesma coisa lá que a gente pensa no nosso coeficiente de mortalidade neonatal precoce. Então, tudo isso muito importante de saber quando a gente pensa nas provas Revalida. E agora falando muito rapidamente sobre os índices, aqui a gente vai ter indicadores que não expressam risco. Então percebam aqui, por exemplo, quando a gente fala de mortalidade proporcional, eu posso ter diversas mortalidades proporcional. Aqui eu tenho o exemplo de duas: mortalidade proporcional por causa e mortalidade proporcional por idade. Então aqui, quando eu falo de causa, eu vou colocar no meu numerador o número de óbitos total, e no meu denominador, e no meu numerador eu vou colocar o número de óbitos por uma causa específica. Por quê? Porque aí eu consigo entender qual é o peso que determinada causa tem na minha população. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês que a gente tem mais mortes por doenças do aparelho cardiovascular, é porque, fazendo a mortalidade proporcional, eu percebo que a porcentagem de mortes dentro do meu total de mortes é maior dentro do aparelho cardiovascular do que nas demais. Mesma coisa quando a gente pensa em mortalidade por idade, então o denominador é o mesmo, e o numerador são os números de óbitos por uma faixa etária que eu escolhi.
E aqui eu tenho um exemplo que a gente vai falar sobre mortalidade proporcional por idade, que é super famoso, que também eu acho que tem chance de cair aí esse ano, que é o índice de Swarup-Uemura, ou indicador de Swarup-Uemura, que também pode ser chamado de razão de mortalidade proporcional, que vai trazer pra gente exatamente isso. Então, no nosso denominador, a gente tem o número total de óbitos, e no nosso numerador, a gente tem o número de óbitos acima de 50 anos, então em pessoas com 50 anos ou mais. Por quê? Eu quero ver como a minha população está morrendo, basicamente. Então, digamos que seja 100% do meu índice de Swarup-Uemura. Isso significa que todas as pessoas na minha população morreram acima dos 50 anos. Isso é maravilhoso. Completamente utópico, mas maravilhoso. Então, pensando nisso, a gente consegue entender o que traz os níveis de saúde que a gente pode dividir usando o índice de Swarup-Uemura. Então, quando eu tenho um índice maior ou igual a 75%, isso significa que a minha saúde da população está muito boa. Eu vou baixando até chegar a menos de 25%. Então, se eu tenho menos de 25% de óbitos em pessoas com 50 anos ou mais, quer dizer que mais 75% está morrendo antes dos 50 anos. Isso é horrível. Então, é por isso que o quarto nível de saúde é o pior. A gente usa a mesma lógica quando a gente pensa aqui nas curvas de Nelson Moraes. Inclusive, a gente vê o indicador de Swarup-Uemura bem ali no nosso último ponto, no eixo X, que a gente vai ter 50 ou mais. Então, basicamente, a gente junta indicadores de mortalidade proporcional por idade para formar a nossa curva de Nelson Moraes. E a partir disso, a gente também consegue dividir em níveis de saúde. Então, a gente tem a nossa curva tipo 1 aí, que traz uma curva em N, que vai ser muita mortalidade infantil, a gente vai ter mortalidade em adultos jovens e pouca mortalidade, pensando no peso dos nossos óbitos, em pessoas com 50 anos ou mais, ou seja, uma saúde ruim. Quando eu penso no tipo 2, eu vou ter um nível de saúde baixo, mas já um pouco melhor. Então percebam que eu continuo com bastante mortalidade infantil, mas eu estou diminuindo em adultos jovens e ali estou começando a aumentar um pouco, pensando em pessoas com 50 anos ou mais. Outra coisa legal de mencionar, que vira e mexe confunde vocês, é que como as curvas são muito diferentes, percebam que a gente tem escalas diferentes. Então não se confundam com isso. A gente tem os formatos muito específicos, mas aqui quando você olha todas juntas, pode ser que pareça, por exemplo, que a gente vai ter uma mortalidade muito maior no tipo 1 em pessoas mais velhas do que no tipo 2, mas a escala é diferente, então atenção a isso. No tipo 3, eu vou começar a aumentar bastante aqui a minha morte em pessoas com 50 anos ou mais, diminuindo um pouquinho ali entre crianças, mortalidade infantil, e também nos nossos adultos jovens. E aqui, quando eu penso no tipo 4, eu já tenho o padrão, que é a nossa curva do Brasil. A gente tem atualmente este formato, em que eu tenho uma mortalidade em pessoas adultos mais velhos e 50 anos ou mais, e eu tenho pouca mortalidade infantil, pouca mortalidade em adultos jovens. Essa é a nossa curva do tipo 4, nível de saúde elevado. Voltando para a nossa questão, então, recapitulando, a gente tem aí uma gestante que estava com 25 semanas, que foi a óbito, provavelmente por Covid, alguma infecção respiratória aí, e uma criança que foi um óbito de nascido vivo. Então, ela viveu ali por 10 segundos, ela teve movimentos respiratórios, indicou sinais de vida por 10 segundos e depois morreu. Vamos avaliar as alternativas e entender o que eles querem cobrar. Letra A. A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da morte materna. Não. Então, a gente já viu aqui que a razão de mortalidade materna, ela exclui, por exemplo, causas acidentais, então causas externas, mas ela inclui, sim, causas de mortalidade de morte materna indireta. Então, essa mulher, ela estava aqui no puerpério imediato, então ela morreu, acho que ela morreu logo durante o parto, né, enfim. O importante é que essa mulher, ela morreu por complicações que são relacionadas à gravidez. Então, foi uma doença que ela desenvolveu no período gestacional e que, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi agravada pela própria gestação. Então, mesmo que a gente não tenha sem sombra de dúvidas às vezes, a gente usa esse tipo de raciocínio para conseguir escolher a melhor resposta. Então, aqui a gente sabe que a paciente gestante, ela tem maior risco de evoluir a óbito, no caso de Covid, por exemplo, e é por isso que ela entra, sim, no cálculo. A alternativa A já está incorreta. B. A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna. Perfeito. A criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade perinatal, não contribuindo para a natalidade. Errado. Então, a gente viu que ela foi nascida viva. É um nascido vivo, é um óbito em nascido vivo, então, incorreto. Letra C. A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da mortalidade materna. Errada. A criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade infantil, não contribuindo para a natalidade.
mesmo erro. Letra D. A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna, a criança será contabilizada no cálculo da natalidade e da mortalidade infantil neonatal precoce. Perfeito. Então a gente viu lá que ela morreu entre 0 e 6 dias completos, ela entra no nosso coeficiente de mortalidade neonatal precoce e a nossa gestante entra sim no cálculo da mortalidade materna. E é isso, a nossa resposta é a letra D. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa revisão de medicina de família preventiva. Espero que vocês consigam gabaritar aí todas as questões do Revalida.